3 gatilhos para sua empresa vender mais rápido. Você já quis comprar alguma coisa e ficou na dúvida por algum motivo e no final você não comprou? Quero que você pense nisso por um segundo. O que foi que faltou? Eu aposto que foi uma dessas 3 coisas e hoje a gente vai descobrir quais são elas e o que você, como vendedor, pode fazer a respeito. Toda decisão de compra, ela passa por 3 perguntas silenciosas que o cliente faz mesmo sem perceber. E elas são que determinam se ele vai comprar agora, deixar para depois ou abandonar o carrinho para sempre. A primeira é a urgência. O cliente ele vai perguntar para si mesmo: eu preciso disso agora? Ele precisa sentir que o momento de agir é agora, não é amanhã, não é depois. A segunda é a confiança. Ele vai se perguntar: eu estou comprando no lugar certo? Ele precisa acreditar fielmente em você antes de entregar o dinheiro na sua mão. E a terceira é a necessidade. Ele vai se questionar: eu realmente preciso disso agora? Se ele não perceber que tem um problema, ele não vai querer uma solução. Pense, quando você vai comprar um celular, você pesquisou o modelo, comparou preços, ficou com medo de cair em golpe e ainda se perguntou: será que não é melhor eu esperar a Black Friday? E isso são 3 pilares de ação ao mesmo tempo: urgência, confiança e necessidade. Agora eu quero trazer você para dentro do seu próprio negócio. Antes de qualquer estratégia, você precisa se conhecer. Eu vou te fazer 4 perguntas, quero que você seja honesto nas respostas e elas vão definir qual dos 3 pilares está travando as suas vendas. A primeira pergunta é: o seu público já sabe que precisa do seu produto ou serviço? Se a resposta for não, o problema está na necessidade. Você precisa educar esse público antes de vender. Não adianta você dizer: mas eu preciso vender rápido. Você não vai vender. Se você não educar o seu público, você não vai vender. E se vender, você vai atrair aquele cliente problemático. Então, para isso, você precisa criar conteúdo que mostre o problema e não só a solução. Segunda pergunta: o seu público costuma comparar você com concorrentes? Se sim, aí vem um gargalo da confiança. E você precisa mostrar que você é a escolha certa e não apenas uma opção entre as demais. Você precisa achar o seu diferencial. Dá um pouquinho de trabalho? Pode ser mais caro? Sim, mas você precisa achar o seu diferencial. E não tô falando de atendimento humanizado, não tô falando de cafezinho, você tem que achar algo que ninguém faça. Ou que pouquíssimas pessoas façam. Que o cliente ele pense: caramba, para eu conseguir essa coisa aqui, para eu conseguir esse resultado, tem que ser com fulano, não existe outra pessoa. A terceira pergunta: o seu público costuma deixar para comprar depois? Esse é um sinal claro de falta de urgência. O cliente ele quer, mas ele não sente nenhuma pressão para agir agora. E a quarta pergunta é, voltando ao diferencial: o que você tem diferente dos seus concorrentes? Que é isso que vai fazer o seu cliente parar de comparar você. O seu diferencial precisa ser claro para você antes de ser para o cliente. E agora vamos falar sobre o que fazer com tudo isso na prática. O primeiro ponto é entender que o perfil do cliente define como ele quer comprar. Não existe uma forma única de vender. Um cliente mais analítico, ele quer dados, comparações, garantias. E um cliente mais impulsivo, ele vai responder à escassez, à emoção. No ambiente online, isso é ainda mais crítico. Porque você não está ali para adaptar o discurso em tempo real. Você não vende para um perfil genérico, você vende para uma pessoa. E essa pessoa tem um jeito preferido de ser convencido. Quando você ignora isso, você está basicamente gritando no vazio. O segundo ponto é ter mais de uma oferta. Uma única oferta exclui parte do seu público. Quem tem menos dinheiro não compra. Quem quer mais valor não vê motivo para pagar mais. Crie camadas, uma entrada acessível, uma opção intermediária e um pacote premium. Se você só tem um produto, você está apostando tudo em uma única carta. E se essa carta não for a que o seu cliente queria, o jogo encerrado. Com múltiplas ofertas, você escolhe o que mais faz sentido para você. O terceiro ponto é criar condições especiais baseadas no contexto do seu público. Urgência não é mentira, é contexto. Final de mês, lançamento, datas comemorativas, vagas limitadas, bônus por tempo limitado. Tudo isso é contextual e legítimo. O erro é criar urgência falsa. O acerto é mostrar a urgência real. Urgência forçada é fácil de perceber e destrói a confiança que você levou meses para construir. Uma urgência baseada no contexto do seu negócio faz o cliente agir sem se sentir manipulado. Vamos ao resumo do que você vai levar para o seu negócio hoje. Se o seu cliente não reconhece o problema, trabalhe o conteúdo educativo antes mesmo de qualquer oferta. Se o seu cliente compara você com outros concorrentes, invista em prova social, autoridade, diferencial claro. Se o cliente adia a compra, crie urgência contextual, não artificial. Conheça o perfil do seu comprador. O canal, a linguagem e o formato da oferta mudam tudo. E ter mais de uma oferta não é ganância, é respeito pela diversidade do seu público. E lembra da pergunta que eu fiz lá no começo? Por que você deixou de comprar aquela coisa? Agora você sabe a resposta. E mais importante, você sabe como garantir que o seu cliente não vai se sentir o mesmo quando chegar na sua página. Urgência, confiança e necessidade. Os 3 pilares. Domina esses 3 e você não vai mais precisar se preocupar em perseguir cliente, porque eles vão chegar prontos para comprar.
Se esse conteúdo faz sentido pra você, me conta aqui nos comentários. Qual dos 3 pilares é o seu maior gargalo no negócio hoje? Urgência, confiança ou necessidade? Isso me ajuda a saber qual a próxima aula eu trazer aqui pra vocês. E claro, não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, que tem muito conteúdo por lá. Eu sou Evelyn Souza e eu te vejo na sua próxima aula.